É só um pouco de atenção, Não, mas Freud. encontrou a própria solidão. Ela era só uma menina. O que poderia haver de errado em uma campanha de prevenção ao suicídio? Olá, é um prazer inoxidável tê-lo por aqui. E esse é um vídeo que talvez seja pesado e que pode ter gatilhos. Se não tiver vontade, assista a outros do canal. Mas é um vídeo que eu gostaria que chegasse ao máximo de gente possível. Então, se puder, me ajude. Ele tem muita informação preciosa sobre o tema. Seres vãos, viu toda a graça escapar das mãos e voltou pra casa tão vazia. O Setembro Amarelo é um movimento do CVV, o Centro de Valorização da Vida, que funciona no sentido de promover a prevenção do suicídio. Todo esse movimento para mim é muito bonito, e o CVV funciona o ano todo, com gente treinada especificamente para lidar com a situação de suicídio e sugerir encaminhamento para os profissionais devidos. Por si só, eu já acho essa uma boa iniciativa, já que pode não parecer óbvio para todo mundo, mas tem gente sofrendo de depressão, transtorno de ansiedade generalizado, esquizofrenia, alcoolismo e outros problemas de saúde mental bem na sua frente e a seu lado. Há uma probabilidade, por exemplo, de um conhecido seu estar com ideação suicida agora. Mas para mim, o maior mérito da iniciativa é trazer o debate público de temas que antes funcionavam como tabu, como por exemplo a morte, o grande tabu, que na verdade é um processo natural, mas falar dela é como se a gente estivesse atraindo ela. A saúde mental é um dos temas mais negligenciados da atualidade. É um estigma ainda. É o que Goffman, no livro Estigma, chama de estigma metafórico, ou seja, uma marca simbólica que representa um papel social que se caracteriza pela desumanização, inferiorização e a retirada das oportunidades desse sujeito estigmatizado. Então, só o fato de uma pessoa ter um transtorno de humor já muda a maneira como ela é tratada. Trazer informação sobre o tema de maneira adequada e conscientizar que esse é um debate sobre saúde pública, para mim é um grande mérito. Além de seguir as orientações da OMS, a Organização Mundial de Saúde, sobre o tema. Ou seja, falar do suicídio abertamente, sem divulgar os métodos, trazer informação e prevenção. Para mim isso é bastante importante, repito, porque quando uma pessoa tem transtorno psiquiátrico, dificilmente eu a vejo sendo tratada como se ela tivesse outro problema de saúde, entre aspas, normal, como a pressão alta. Conversar sobre o tema, na atualidade, parece algo feito nas sombras, nas entrelinhas, como se fosse proibido. O problema do movimento do Setembro Amarelo, para mim, é quando ele é apropriado pelo grande público na internet. Neste mês de setembro, o discurso de prevenção ao suicídio e de promoção da saúde mental vai bombar nas redes sociais, a tal ponto que algumas pessoas vão até se disponibilizar para conversar e para tentar ajudar. Muito lindo tudo isso, né? Se por um lado tem gente que trata os problemas de humor como frescura, tem gente acolhendo nas redes sociais. O único problema é que suicídio, a depressão, o alcoolismo são temas bastante sérios. Olha, cerca de 800 mil pessoas por ano tiram a própria vida. A cada 40 segundos, uma pessoa tira a própria vida. No Brasil, a cada 45 minutos, uma pessoa está tirando a própria vida. A depressão vai ser a doença mais debilitante até 2020. Hoje só perde para doenças cardíacas. Ela cresce no mundo todo e hoje afeta cerca de 322 milhões de pessoas. E o Brasil tem a maior prevalência de depressão na América Latina e é o 8º país do mundo que mais se mata de acordo com a OMS. Mas, ao mesmo tempo, para cada uma pessoa que se matou, 20 tentaram e não conseguiram. E 90% dos suicídios são evitáveis. Então, esses temas não são nada óbvios. Na verdade, são multifacetados e complexos. Por exemplo, sabemos que há uma correlação positiva entre depressão e tentativa de suicídio. Ou seja, se um sobe, o outro sobe também, e vice-versa. Entretanto, a depressão é uma doença que, justamente por não ser muito
óbvia pode afetar de diversas maneiras quem a tem. Por exemplo, ela pode aumentar o apetite, mas também pode diminuir. Ela pode te deixar em total indiferença, em anedonia, ou também pode deixar em desespero. Você pode acordar sem nenhuma energia, mas também pode acordar com muita energia. Outras características são a memória autobiográfica generalizada, ou seja, suas lembranças tendem a ser menos específicas. Por exemplo, em vez de lembrar, tive um jantar com os meus colegas no qual comemos temaki e nos divertimos falando de anime, é mais provável que a lembrança seja: tive um jantar bom. Geralmente quem está depressivo tem um humor congruente com as memórias. Como ele não consegue resgatar boas memórias específicas, é mais provável que haja um humor depressivo. No cérebro dessa pessoa, por N causas, está acontecendo um desequilíbrio químico. De maneira muito simples, há um problema na recaptação de um neurotransmissor, responsável pelo bem-estar no cérebro. Então, coisas muito simples como comer, varrer a casa, tomar banho, podem se tornar impossíveis para quem tem esse tipo de problema de humor. E a depressão é algo muito mais complexo do que tudo isso que eu falei. Isso é só o topo do iceberg. Mas o que eu quero dizer é, parece que temos uma visão romantizada de quem quer cometer suicídio e tem algum transtorno psiquiátrico. Como se tivéssemos a fantasia de que apenas a conversa no chat de uma rede social, que apenas se disponibilizar para conversar com essa pessoa com sofrimento profundo nessa situação, por mais que bem intencionada, ajudasse. Mas muitas vezes não ajuda, muitas vezes pode até piorar. Na realidade, quem está nessa situação é muito mais provável que esteja num quarto muito sujo e bagunçado, que não consiga preparar uma refeição de qualidade, que acorde no meio da madrugada com crise, que não tenha grana para pagar um psicólogo ou um psiquiatra. Talvez ela esteja com problemas de comportamento e tenha uma convivência difícil. Então, para mim o problema nem é as redes sociais em si, ou oferecer cuidado ao outro de qualquer maneira. É uma questão de refletirmos o que e como estamos fazendo as coisas. Sejam mais responsáveis emocionalmente, é preciso de empatia, é preciso cuidar. Se precisar, pode me chamar no direct. Esses são alguns discursos que eu noto nas redes sociais. Eu sinto que esse discurso do Setembro Amarelo nas redes sociais é muitas vezes superficial e tosco. É como se algumas pessoas quisessem apenas o status de empático e de cuidador, mas na verdade não se importasse muito quando as consequências reais do adoecimento mental viessem. Como se alguns ficassem apenas no discurso, justamente para ter esse status. E na verdade, muita gente não sabe lidar com a saúde mental, porque nós não estamos acostumados com isso. Mas o primeiro passo, se você quiser ajudar mesmo, para cuidar de uma pessoa com comportamento suicida, é acolhê-la. Praticar uma escuta empática, sem julgamento, na qual dois humanos se encontram e um fala de coisas terrivelmente pesadas e negativas que tem passado, e o outro apenas escuta, atentamente, encorajando a fala. Mas essa escuta empática mexe com sentimentos, emoções e pensamentos de quem está ouvindo, e nem todo mundo está preparado para ter que segurar essa carga emocional. E por isso que profissionais da saúde mental têm todo um treino para lidar com isso, além de diversas técnicas. Mas não é preciso ser um profissional da saúde para ter que escutar alguém com problemas assim. Basta você ter em mente o tamanho da responsabilidade que você está carregando consigo. Mas se você não sabe lidar com a saúde mental, parece irresponsável propor ajuda direta, ainda mais nas redes sociais, não é mesmo? Isso é porque é de fato uma ação irresponsável. Ainda mais se você for um produtor de conteúdo no YouTube ou um grande influencer que tem o poder de comunicar com muita gente. Não basta que você não seja escroto e não diga coisas como depressão é besteira, ou é falta de Deus ou falta de trabalho. Ao vincular um conteúdo para o grande público, é preciso ter noção de quanta gente você vai alcançar e não agir de maneira irresponsável assim, dando a impressão que apenas uma conversa com um desconhecido, que provavelmente não tem uma escuta treinada e adequada, vai bastar. E como eu disse, na verdade, talvez até piore a situação dessa pessoa,
que está em intenso sofrimento psíquico. Pode ser que justamente um grande amigo esteja do lado dessa pessoa, em grande sofrimento profundo, enquanto ela posta em favor do Setembro Amarelo na internet. Eu sinto que se você quer propor ajuda mesmo, tem que ter noção de que pode ser difícil lidar com as verdadeiras consequências dos transtornos psiquiátricos, como justamente não conseguir arrumar um quarto, estar viciado em drogas ou não conseguir comer direito, não ter grana para um psicólogo. Talvez seja mais promissor você perguntar o que pode fazer para ela, perguntar se ela tem pensado em suicídio, dizer que se preocupa, porque gente que quer tirar a própria vida não se mostra de maneira óbvia e romantizada, de tal forma que apenas uma conversa baste ou diminua o sofrimento profundo que ela vem passando por meses, e vocês vivam felizes para sempre, só porque você ofereceu ajuda nas redes sociais. O Setembro Amarelo é sério, o suicídio é um tema sério, a saúde mental é um tema sério. Todos esses problemas de humor e o tema do suicídio têm campos imensos de pesquisa. Para mim, uma música que ilustra bem esse tema é a Desconstrução, do Thiago York, que é bem sugestiva e que parece estar lidando com a situação do suicídio. Uma menina que estava imersa nas redes sociais e lá a sensação de anonimato fazia com que ela não se sentisse tímida, mas ela continuou se sentindo vazia. Ninguém notou sua depressão e ela era apenas uma menina. Ela era só uma menina, ninguém notou a sua depressão. Seguiu o bando a deslizar a mão para segurar uma cortina. Muitas vezes, os comportamentos suicidas não são óbvios. É como em Nos Excêntricos Tenenbaums, do Wes Anderson, que é um filme excelente, no qual o Rich Tenenbaum, sem nenhum sinal óbvio, tenta se matar. Felizmente, ele não consegue e é levado ao hospital pela família e se arrepende de tentar tirar a própria vida. Mas infelizmente, nem sempre é assim, como o caso real de Ionlo. Vinícius Marques, conhecido como Ionlo, foi um músico brasileiro que estava sob internação domiciliar e cometeu suicídio aos 16 anos, sendo incentivado e orientado por um fórum na internet. Mário Corso, psicanalista de Vinícius, disse: "Eu acredito que para o Vinícius foi absolutamente decisivo o fato de alguém cortar essa teia que o prendia com a vida. Ele brincava com a ideia de morrer como uma saída para as crises de angústia e desespero, mas tinha laços fortes com a vida, que podiam resgatá-lo. Sem aquele último estímulo, ele não teria coragem para se matar como não teve das outras vezes." Assim, o Setembro Amarelo é promovido pelo CVV. Para mim, um movimento muito importante que promove o debate sobre o tema para o grande público. E o CVV funciona o ano inteiro, não apenas em setembro. Disponibiliza ligações através do 188 e o chat de voz para quem está pensando em tirar a própria vida. Porque pode não parecer óbvio, mas a saúde e a valorização da vida devem ser promovidas o ano todo, não apenas em setembro. Entretanto, nem todo mundo pensa assim. Muitas vezes, com boas intenções, você pode conversar com um amigo em profundo sofrimento psicológico e dizer que vai ficar tudo bem. Mas ora, essa é apenas uma promessa. Talvez não fique tudo bem. Na verdade, talvez as coisas fiquem até pior, porque infelizmente a vida é caótica e imprevisível e nos surpreende sempre. Se quiser ajudar pessoas nessa situação, indique, encoraje a procura do CVV e a procura de outras ajudas especializadas. Não há vergonha em estar sofrendo. E caso você se propor a ajudar diretamente, pergunte à pessoa o que você pode fazer por ela. Acolha, segure na mão, esteja ali nesse primeiro momento. Deixe ela falar. Seja autêntico e responsável ao ponto de se disponibilizar, gastar uma grana, perder seu tempo e talvez até fazer alguma atividade doméstica. E se não estiver preparado para isso, não precisa oferecer ajuda. Ao ir em um profissional especializado no tema, como psicólogo, por exemplo, será possível identificar as demandas específicas de cada pessoa, o que causa esse sofrimento profundo dela e se o sofrimento é evitável ou não. E a partir daí, traçar um plano de ação, confrontar crenças e pensamentos disfuncionais e a partir disso e de muitas outras ferramentas, construir uma vida rica, plena e significativa. Eu mesmo já passei por momentos devastadoramente difíceis de minha vida.
os quais eu nem me sinto muita vontade ainda para trazer aqui. Em todo esse sofrimento, eu percebi que em boa parte do tempo eu estava sozinho, porque eu me sentia sozinho, mas sem ajuda, sem coisas que me ligassem à vida, eu poderia não estar mais aqui. Por isso eu tenho me engajado cada vez mais em promover a saúde mental, porque sem saúde mental não há saúde. Por mais que eu ache que a vida não tenha muito sentido, para mim ela é a única chance de experimentar texturas, risadas, gostos, empolgação e o amor. Obrigado. Meu nome é Igor, eu sou psicólogo em formação, e foi bom tê-lo por aqui. Me ajude a compartilhar esse vídeo. O YouTube provavelmente não vai mostrar para muita gente, mas nós temos o poder de fazer com que esse vídeo seja visto, mandando os links, recomendando, botando nas redes sociais. Este é o Não Freud, aqui eu falo principalmente de psicologia, filosofia e tenho falado cada vez mais de saúde mental. Se curtirem a proposta do projeto, me apoiem no catarse.me/nãofreud. Com o preço de um lanche, você pode me dar autonomia, força e motivação pra caramba para continuar produzindo conteúdo responsável e baseado em conhecimento atualizado de quem está na área. Foi bom tê-lo por aqui.